Olá, eu sou a Lu Grimaldi, sou atriz e estou aqui hoje para conversar contigo. Olha, eu te digo que eu confesso que eu estou nervosa. A gente fica... É maravilhoso isso, né? Já fiz 4 meses de pundonor na universidade lá em Santo Amaro, que foi lindo porque nós tivemos mais de 3.000 alunos assistindo, gente da população ao redor, uma população mais carente, e 80% das pessoas não tinham ido ao teatro. Então foi incrível essa experiência lá. E aqui agora a gente vem para o centro, né, de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo, onde tem toda já uma população que vê teatro, que vai ao teatro. São espaços bem diferentes, porque eu faço uma professora universitária nessa peça Pundonor. E então lá eu estava dentro do ambiente universitário, que ficava muito interessante também essa sensação de estar no espaço. E agora eu estou no teatro, que é o lugar onde eu amo, que é o palco, que é, né? Então a expectativa é enorme, a gente tem mais possibilidades de qualidade de luz, então está ficando muito bonito. A gente estava terminando agora de fazer a luz no palco. Então, assim, é uma super expectativa, um nervoso e é sempre um desafio. O Bernardo Bibancos, eu conheço ele antes de nascer. Eu sou grande amiga, meu grande amigo é o pai dele, a mãe dele, né, o Fábio Bibancos e a Miriam. E o Bernardo, desde pequeno, ele foi por esse caminho. Já fazia desde pequeno aulas de teatro, né, lá na escola da Lígia Cortez, a Célia Helena, aqui em São Paulo, e ele escolheu esse caminho. Então, eu amei esse convite por ser essa pessoa que eu conhecia e que a gente sempre... ele tem 25, eu tenho 68, né? Vou fazer 69. Assim. Então tem uma diferença muito grande, mas a gente se encontrava, tinha aquela coisa dele, curiosidades, e a gente querendo conversar, ele querendo saber da história e eu querendo saber de quem está vindo agora. Então é muito rica essa relação. Então ele se formou, ele foi fazer mestrado em Buenos Aires, ele viu esse espetáculo lá, que é um texto de uma argentina, Andrea Garrotti, e ele amou e comprou os direitos, e aí ele me convidou. Então, assim, é lindo isso. Eu acho, assim, essa história sensacional, né? Porque parece que a gente, não é que fecha nenhum ciclo, mas tem uma coisa linda, bonita nisso, de um caminho. E é muito bonito de uma pessoa tão jovem querer que eu estivesse ali. Tem várias coisas para colocar nesse caldo, sabe? É assim, é uma professora de sociologia e a especialidade dela é Michel Foucault. E ela, esse dia, a peça acontece no dia que ela volta, depois dela ter sido afastada, porque começaram a considerar que ela era louca. Então, esse tema é um tema que me interessa, porque é muito fácil. Eu já fiz um outro monólogo, esse é o meu segundo monólogo, que foi Palavra de Rainha, onde eu peguei a história de Dona Maria I, a louca, para falar sobre esse lugar da loucura, que fala a mulher, ela é louca. É muito fácil falar que ela é louca. Ela é louca, ela é louca. Então, me interessa esse tema. Então, o Bernardo sabe disso, porque ele foi estagiário da direção no Palavra de Rainha, e ele falou, não podia ser outra pessoa para fazer essa professora, Cláudia Pérez Espinosa. Então ela volta, e nesse dia ela volta para voltar. Mas aí ela percebe que realmente não vai dar. Então ela fala, então eu sou louca, então vocês vão ver a louca. Assim, né? E é muito lindo, porque ela está falando dela, a gente aborda redes sociais, cancelamento, né? Que ela é bem atual. Assim, então essa coisa que ela foi cancelada. Então ela tenta, através de Foucault, ela fala sobre a história dela. É uma comédia, uma tragicomédia, porque é um drama dessa pessoa, mas ele passa por situações assim da tragicomédia, né? Então é muito interessante.
como eu já abordava esse tema, e aí eu fui estudar Foucault, porque eu não poderia simplesmente falar, eu precisei estudar, me aprofundar, entender do que eu estava falando através de Foucault. E o Foucault, ele aborda vários temas, mas assim, um deles é a loucura. Então, e é sensacional. A loucura na história da humanidade, né? E tudo vem, tanto a loucura, quanto a sexualidade, quanto a sociedade disciplinar, que é disso que ele fala, que é disso que eu falo na peça, né? De como nós somos condicionados, de como querem, se você faz alguma coisa que é fora de um padrão, você é louca, né? É lógico que eu não estou falando da loucura que existe, a loucura doença num grau que já é um outro lugar. Eu estou falando desse lugar que é tão fácil hoje em dia você acabar com a vida de uma pessoa por um momento de crise dela, digamos, né? Então, esse perigo que nós todos corremos, mesmo aqueles que fazem esse bullying, podem sofrer também. Então, é para se refletir nesse sentido. Então, Foucault me ajudou muito estudando Foucault, fiz cursos, li, continuo, porque é uma coisa que não termina. E, então, é um emaranhado que eu estou ali dentro, estou aqui, assim, estou dentro dessa loucura. Olha, é incrível, assim, eu quero dizer que quando ele trouxe o texto, era a pandemia. Então, ele me deu o texto, a gente não sabia se a gente ia fazer, mas eu comecei a estudar porque eu estava ficando louca no sentido de dizer, gente, para mim já deu, já entendi tudo, quero ir embora, quero ser ermitã. Eu estava numa de querer ser ermitã, mas só que não dá para ser ermitã, né? Não tem condições de ser ermitã. Então eu falei, eu vou me agarrar nesse texto para me salvar. Foi uma tábua de salvação, para estudar o texto, estudar, porque não é fácil. A gente não decora, né? A gente estuda. Então demorou para eu... Então eu estou há muito tempo mergulhada, além desses 4 meses, agora de novo com a peça. E é muito incrível como vai mudando, assim, eu penso que entendi, aí daqui a pouco você entendeu mais, aí os entendimentos, a clareza do que está sendo abordado ali vai ampliando, sabe? É muito interessante. Então, me deu uma consciência de uma certa desesperança, mas não com tristeza, porque Foucault, ele não é disso que ele fala, assim, é a realidade, é o que é. Então você deixa, quando você fica com conhecimento maior da história, como veio, como aconteceu, deixa de coisas que você acha que é particular com você, deixam de ser particulares, né? Então você fica mais de fora e você vê a história da civilização acontecendo. Então isso é muito lindo, eu me sinto muito plena às vezes e acho que isso vai aumentar esse entendimento, né, quem sabe eu demorei para entender na minha vida, eu por mim mesma, mas Foucault me ajudou nisso. Sabe? Olha, bom, primeiro que está muito lindo. A luz do Caetano Vilela está lindo lá no teatro, no Centro Cultural. As pessoas podem esperar, assim, elas vai tocar nelas, porque assim, todo mundo já passou de alguma forma por ali, por alguma coisa daquelas ali. As pessoas, foi incrível nessa peça a quantidade, a porcentagem das pessoas tocadas pela peça, sabe? Pessoas entendidas de Foucault, pessoas que não entendem nada de Foucault, pessoas que nunca viram teatro, pessoas que já foram ao teatro, colegas de trabalho. Eu tenho um orgulho de dizer que foi uma coisa muito bem recebida, então eu posso garantir para o público que vai mexer, vai estar falando de uma coisa super atual que é o cancelamento e ao mesmo tempo vai abrir portas para pensar, para quem sabe nós tentarmos ser melhores, né?